Com a ajuda e a força de Deus, vamos ler mais uma mensagem. O título da mensagem é A Revelação Não É Para Todos. Vamos começar do livro de Marcos, capítulo 4, versículo 10 em diante. E quando se achou sós, os que estavam junto dele, com os 12, interrogaram-no acerca da parábola. Ele disse-lhes: A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas ao que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo vejam e não percebam, e ouvindo ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. A revelação da graça de Deus não é para todos. Uma coisa é ler a palavra, outra coisa é ter a revelação da palavra. Então, meus irmãos, aqui nessa parte, Jesus está instruindo que não só lá nos 12 discípulos, mas as pessoas hoje lê a palavra, todos têm acesso à palavra, mas a questão é, o Senhor Jesus Cristo falava em parábolas e falava abertamente, em particular com os seus. Hoje é a mesma forma, esta Bíblia, todos têm acesso à Bíblia, todos, o mundo inteiro, porém o Espírito Santo fala em particular aos seus filhos. Por isso que o texto, que a revelação da graça de Deus não é para todos. Uma coisa é ter o acesso ao livro, outra coisa é entender esta revelação e não bater no peito que Deus está revelando. Lê e começa a fazer explicações ao seu bel prazer. Não é assim. Um exemplo, lá no livro de Malaquias, que fala sobre o dízimo, que fala sobre o gafanhoto, e eles pegam isso com a instrução da revelação carnal e fala que o gafanhoto é o demônio, que fala que o gafanhoto é o diabo. Não, a revelação da palavra de Deus traz que gafanhoto é gafanhoto. Isso está defeso na sua palavra. Então não pode acrescentar a palavra, explanação ao seu bel prazer e dizendo seu Espírito Santo de Deus que está orientando a falar ao povo, à igreja. Os eleitos para a revelação, eles são salvos na mente. Quando o véu é tirado, as pessoas se convertem. Quando a revelação do céu cai na vida da pessoa através de Jesus Cristo, através da sua graça, eles são libertos na mente. Quando isso não acontece, a pessoa é só um crente de religião. Você pode abrir a Bíblia para o crente, mas a mente, se Deus não abrir a mente dele, não adianta abrir a Bíblia para o crente. Por quê? Eles ficam querendo debater, eles ficam querendo fazer confusão, eles ficam querendo dizer que você quer saber mais, que você quer ser o sabidão, que você é arrogante, que você é nariz empinado, só você conhece a palavra, só você conhece os fundamentos. Então começa aquela discórdia, e Deus não habita em discórdia. Um remanescente, segundo a eleição da graça, mas se é por graça, já não é pelas obras. De outras maneiras, a graça já não é graça. Se porém é pelas obras, já não é mais graça. De outra maneira, a obra já não é obra. Pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os eleitos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Como está escrito, Deus lhe deu um espírito de profundo sono, olhos para não verem e ouvido para não ouvirem, até o dia de hoje. Isso continua. E Davi diz: torne-se-lhes a sua mesa um laço, e em armadilha
em tropeço por sua retribuição. Escureçam-se-lhe os olhos para não verem, encurvem-se-lhes continuamente as costas. Digo, pois, porventura tropeçaram para que caíssem? De modo nenhum, mas pela sua queda veio a salvação aos gentios, para os incitar à emulação. Romanos, capítulo 11, versos 5 ao 11. E digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecido no entendimento e separado da vida de Deus, pela arrogância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram a dissoluções, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendeste assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinado, com esta a verdade em Jesus. Como está a verdade em Jesus? Efésios capítulo 17, versículo 21. Então, a verdade está na palavra, a verdade está no Evangelho de Jesus Cristo. Mas o Senhor dá àqueles que Ele quer, aos seus eleitos. E não a pessoa ler um texto da palavra e dizer para a igreja, enganar a igreja, que o Espírito Santo está falando através da boca dele e contrariando o próprio Evangelho, contrariando a própria palavra, não tendo fundamento da palavra. Mas a pessoa com vaidade na sua mente, e alegando, gritando, pulando, falando uma língua enrolada para tentar seduzir o povo de Deus, e muitos estão enganados com esse show, com esse tipo de pregação, com mente deturpada, trazendo o Evangelho de Cristo erroneamente, voltando às fábulas, voltando à lei, voltando à sua placa, voltando ao seu estatuto, voltando ao seu manual feito por mão de homens, entenebrecido no entendimento, separado da vida de Deus, pela arrogância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento e se entregaram a dissoluções, com avidez, cometeram toda a impureza, por causa do dinheiro, por causa do cargo, por causa de posto, por causa de placa, por causa de dogma, por causa de credo, e tantas outras coisas, com impureza, e achando e enganando todo o povo, dizendo que é a boca de Deus, que é o Espírito Santo de Deus, com falsa santidade, com vestimentas, uma mais cara do que a outra, e passa com o nariz empinado, e achando que Deus está naquela coisa externa. Não, o encontro com Deus é através da tua palavra, do teu Evangelho, e trazendo corretamente conforme traz a palavra, o Evangelho da graça de Deus. Mas vós não aprendeste assim. Então o Senhor fala para os seus, quando Ele ensina em particular, a não aprender assim com Cristo. Esse é que tendes ouvido e nele foste ensinado. Então tem que aprender e tem que ser ensinado por Cristo. Como está nele a verdade. Efésios capítulo 4, versículo 17 ao 21. Irmãos e irmãs, o bom desejo do meu coração é a oração a Deus por Israel e para a sua salvação. Então Paulo estava falando: ô irmãos e irmãs, o meu bom desejo no meu coração e a oração a Deus por Israel. E hoje não fala Paulo, mas fala eu, em nome de Jesus Cristo. O meu bom desejo, irmãos e irmãs, desse século é na oração, é na consagração, é no aprendizado com o Evangelho de Cristo para a nossa salvação. Não, já estamos salvos em Cristo, porque o sacrifício dele veio para nos salvar. Então nós não podemos invalidar esse sacrifício e dizer que ainda Cristo vai vir no céu. Cristo já veio, Cristo já nos salvou, Cristo já pagou o preço. Nós temos só que aprender e propagar esse Evangelho da graça do Filho de Deus, porque lhes dou o testemunho
de que tem zelo de Deus, mas não com entendimento, porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então eles não sujeitam à justiça de Deus, o Evangelho de Deus. Ele fala que ainda que tem que esperar Jesus vir aparecer no céu. Não, Jesus Cristo já está entronizado em nós, Jesus Cristo, quando ele abriu os braços, ele falou: está tudo consumado. Então ele venceu a morte, o inferno, ele cravou o espírito de dívida, toda a dívida que estava contra nós, todos os mandamentos, todas as ordenanças, ele cravou na cruz. Então ele cumpriu, então já somos salvos. Ele veio para os seus, e os seus rejeitaram, mas nós fomos alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus. Nós fomos alcançados pela fé com o seu Evangelho, e entendemos que estas coisas já passaram, é história para nós, e Cristo não fala mais em parábola, ele fala abertamente. Romanos capítulo 10, versículo do 1 ao 4. A minha fé não é a minha fé é um dom de Deus, é pelo Espírito da graça de Deus. Por isso que eu creio desta forma, porque o Senhor abriu nossos olhos do entendimento para ver que o Senhor cumpriu a sua palavra. Então não estamos mais nos rudimentos da lei, estamos na graça, estamos no Filho do teu amor, e somos, aleluia, os seus eleitos, somos os seus escolhidos, somos a sua igreja, somos o seu povo, salvo por ele, pelo sacrifício que ele fez. Então não resta mais nada a fazer, ele já fez por nós, é nós servirmos a ele, é desfrutar da tua graça, desfrutar do teu amor. Depois disso o Senhor respondeu a Jó, deu um redemoinho, dizendo: quem é este que endurece o conselho com palavras sem conhecimento? Então muitas das vezes eles pegam a palavra da lei e vêm endurecendo sem conhecimento, e nós não, pela misericórdia do Senhor, aprendemos a palavra da graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Agora cinja os teus lombos como homem, e perguntar-te-ei, e tu me ensinarás. Jó capítulo 38, verso do 1 ao 3. Assim como tu não sabe qual caminho do vento, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, assim também não sabe as obras de Deus que faz todas as coisas. Eclesiastes capítulo 11, verso 5. Mas, ó homem, quem és tu que, ó Deus, replicas? Porventura as coisas formadas dirá ou ao que formou: por que me fizeste assim? Ou não tem oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e o outro para desonra? E que direi se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira, preparado para a perdição, para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia? Então somos vasos de misericórdia. O Senhor teve misericórdia e tem misericórdia de nós, que para a glória já dantes preparou, os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Romanos capítulo 9, verso 20 ao 24. No ventre da Eva saiu um vaso de honra, que é Abel, e o de desonra era Caim. Ó profundidade das riquezas de Deus, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são o seu juízo, e quão inescrutáveis o seu caminho! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos capítulo 11, verso 33 ao 36. Ninguém pode barganhar com Deus. Ele nos
é tudo para a nossa vida. Ele não nos deve nada, Ele já fez tudo, Ele já cumpriu tudo. Aleluia. Então, se o Senhor não abrir a mente da pessoa e entender que ele é salvo, ele vai ficar preso nessas denominações, pelas pessoas que não têm o entendimento de Deus. Ele fica falando, aleluia, usando a lei e oprimindo as pessoas, dizendo que elas não são salvas, invalidando o sacrifício que o Senhor fez na cruz. Ele disse que o Senhor rasgou tudo, os mandamentos e ordenança, os escritos de dívida, e cravou na cruz, conforme Colossenses e outras passagens da palavra. Então eles pegam e invalidam essa passagem e fala que ainda está esperando. Não, o Senhor já veio. Aleluia, glória ao Cordeiro de Deus na nossa vida. Em particular, Ele fala em particular para os seus. Ele não fala em parábola, Ele fala abertamente. E nesta manhã, deste dia, nesta madrugada, o Senhor está falando em particular. Eu te amo, eu te escolhi, eu te separei antes de formar no ventre da tua mãe. Aleluia, santo é o Senhor, eu te mostrei esse conhecimento. E tu é um vaso de honra. Tu não está preparado para ele nem para a perdição. Não, tu está preparado para conhecer as riquezas da minha glória, porque tu és um vaso de misericórdia, para que a glória já dantes que eu preparei para ti, os quais somos nós a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. O Senhor nos chamou para ser vaso de honra. Oh, homem, quem és tu? Aleluia, que é Deus que replica essas coisas na tua mente. Porventura a coisa formada dirá o que eu formou, porque me fizesse assim? Não, fica em paz, eu te fiz assim, porque um propósito antes da fundação do mundo eu já te escolhi como um vaso de honra. Glória ao Cordeiro de Deus, como um vaso de misericórdia. Por isso que eu tenho tido misericórdia na tua vida, por isso que eu tenho caminhado contigo antes da fundação do mundo. Eu te preparei para uma exaltação na terra. E muitos duvidam, mas não, permaneça firme, porque as minhas promessas estão de pé na tua vida, conforme a minha palavra. Aleluia, receba esta palavra no nome de Jesus Cristo. Deus abençoe. Amém.